Boa noite a todas e a todas e a todos que nos assistem. É com grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui trazendo o programa Engenharia Predial. Nosso objetivo sempre é gerar conteúdo para os síndicos, gestores de condomínios, engenheiros, todos aqueles que lidam diretamente com a edificação, né? E como a gente repete sempre aqui, é o objetivo maior de todos que estão nessa área é conhecer e tratar as patologias das edificações. Nós estamos numa sequência de programas que já eu vou fazer um breve relato, mas gostaria de apresentar aqui os nossos convidados. Joanildo, boa noite, obrigado. Nós temos aqui a grata satisfação de, mais uma vez, ter aqui no nosso programa o Dr. Wander Andrade. Ele é advogado, criminalista, especialista em condomínios, com doutorado na PUC, pós-doutorado em Messina, não é isso? Na Universidade de Messina, na Itália. Depois ele se apresenta melhor. Nós temos também a doutora Érica Daniele, que é parceira nossa aqui. Temos muitos trabalhos em conjunto e vamos aqui tratar das questões da bateria de lítio, carregadores de carros elétricos, né? Que é um tema bastante importante, no nosso ver, está gerando bastante conteúdo para a gente, bastante engajamento também, e com isso a gente está trabalhando com afinco em cima, nos debruçamos. Temos também como convidado o Luiz Araújo. Ele está chegando do interior, foi atender uma prefeitura do interior aí, mas daqui a pouco já ele entra aqui conosco. Doutor Wander, por favor, faça melhor a sua apresentação para a gente poder iniciar. Está mais do que bem apresentado, viu, Maurício Ceotto? Pode me apresentar como amigo do Maurício. Mas, na verdade, é isso que você já adiantou. Eu sou um advogado condominialista, venho da área criminal, nunca deixei a área criminal, mas hoje 90% da minha atividade advocatícia ela está centrada na gestão de condomínios, no assessoramento de condomínios, tanto na parte contenciosa quanto na parte consultiva. Então, nós estamos aí vivenciando, né, os dramas, os problemas decorrentes desta realidade que impacta milhares de pessoas no Brasil, e nós acabamos sendo, muitas vezes, acionados, né, para essas demandas que não são poucas. Verdade. Doutora Érica, por favor. Boa noite. Também sou condominialista, mais ou menos uns 12 anos aí que eu venho com uma demanda muito grande em condomínio. Comecei por morar em condomínio, trabalhar em condomínio. Hoje eu estou bem envolvida com condomínio. Também fazendo todas as áreas aí condominiais. E tenho muita ação de vício de obra com Maurício Ceotto. Vício de obra, ele é o melhor, né? Isso significa que nós temos muitos erros construtivos, né? E é por isso que a gente tenta divulgar, e o objetivo desse programa é esse, né? Orientar, trazer as normas, explicar claramente àqueles que fazem a gestão, aos engenheiros que precisam atentar para executar direito, executar bem feito, para não gerar essas ações, essas inúmeras ações que nós temos, né? Mas, infelizmente, parece que a gente não tem falado o suficiente, por isso a gente continua aqui. Bom, mas entrando no tema de hoje, doutor Wander e doutora Érica, eu pediria a paciência dos senhores um minutinho, só para mim fazer um breve relato para aqueles que estão nos assistindo e para aqueles que hoje não pegaram os programas anteriores, porque a gente está fazendo uma sequência, né? O Sérgio Craveiro, grande amigo nosso, né, doutor Wander, ele fala sempre: Maurício, você tem que falar menos e perguntar mais. Os
convidados é que tem que falar. Mas, infelizmente, eu preciso só fazer uma contextualização. Há um pouco mais de um mês, eu comecei a me inteirar melhor, né, conhecer melhor as questões que envolvem a bateria de lítio. Nós tínhamos tido várias demandas, e eu já acompanhei vários condomínios, a própria doutora Érica tem aí também, vários condomínios que decidiram por instalar os carregadores. Ocorre que, infelizmente, até então, né, nós não tínhamos normas e não tínhamos, e eu vou ser sincero, nenhum conhecimento do quanto é perigoso, vamos colocar assim, né, os riscos que estão correndo aquelas edificações que estão tendo esse carregador instalado. E aí procurei em São Paulo o capitão Ronaldo, que é o responsável lá pelo Corpo de Bombeiros, pela consulta pública, o capitão Breda, fizemos um programa com ele aqui no Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, também está trabalhando muito em cima disso, trouxe para um programa também conosco um excelente engenheiro, muito competente na área da elétrica aí, e de baterias, o Marcelo Vale, a quem eu agradeço muito tudo que eu aprendi com ele. E no último programa, quarta-feira passada, eu e o Luiz fizemos aqui para vocês uma apresentação de todas aquelas medidas mitigadoras que, antes que a gente tenha a ABNT, né, o Marcelo, inclusive, está trabalhando junto à ABNT para a edição das normas que vão atender os carregadores. Então, nós fizemos uma coletânea de informações, né, com aquilo que os corpos de bombeiros já têm levantado, com aquilo que o Marcelo nos orientou, e também do nosso conhecimento da área da edificação, né, tanto o Luiz na parte estrutural, como comigo dos demais sistemas, e divulgamos aí no Instagram o que a gente chama aí de medidas mitigadoras, né? Tudo aquilo que todo mundo precisa conhecer antes mesmo que as normas estejam editadas, para que não só se corrija aquilo que precisa ser corrigido naqueles edificações onde já foi instalado os carregadores, e também se busque tomar medidas preventivas para quem for instalar, né? Dentro daquilo que a gente já viu, tanto a ABNT como os corpos de bombeiros não devem ter ainda esse ano uma normativa divulgada a esse respeito, né? Mas a gente sabe que no momento em que ela acontecer, vai ser obrigado a todos se adequarem. Portanto, antes que aconteçam problemas maiores, é importante que se tenha cuidado com essas situações. Bom, algumas situações que nos levam a essa necessidade. A bateria de lítio, que é essa que está nos carros elétricos, nos carros híbridos, nas motos, nas bicicletas elétricas e todos os demais equipamentos, veículos elétricos que estão no mercado, ela tem um poder de fogo, uma carga de fogo muito grande, tá? Ela queima por 8 a 9 horas sem que se consiga apagar, porque é uma sequência de eventos que vão torná-la, que vai dar a esse tempo de fogo. O que é possível fazer em termos de acidentes, quando acontecem, é reduzir ou minimizar os riscos, né? Então, é por isso que se toma muito cuidado com as baterias de lítio. O detalhamento melhor sobre as questões técnicas está nos programas anteriores. Hoje, a gente busca trazer aqui a discussão nas questões jurídicas, né? Eu quero entender e gostaria de aprender aqui mais uma vez com o doutor Wander e com a doutora Érica as consequências de tudo isso, né? Nós temos também uma abundante fumaça tóxica que sai desses carros.
o receio maior das pessoas do Corpo de Bombeiros, não sei como fugiu a palavra aqui, daquelas pessoas que trabalham no Corpo de Bombeiros atendendo a incêndios, é exatamente a questão da contaminação. Ela pode matar num período muito curto, e em função desse volume dessa fumaça tóxica, tem que se tomar uma série de precauções, inclusive quanto à localização desses carregadores, né? Voltando na questão do tempo de fogo, as normas brasileiras hoje, elas preconizam que o concreto ele deva resistir a, no máximo, 2 horas. Então, nós estamos falando numa carga de fogo de 8 horas. Se eu tenho um carregador de carro num pilar importante, né, da edificação, o risco desse colapso é muito grande. Se eu tenho um carregador num subsolo, o volume dessa fumaça tóxica ela pode matar muita gente. Então, em função de todos esses parâmetros que se têm levantados, um detalhe importante também para vocês entenderem a quantidade de água necessária para minimizar, né, não é apagar o incêndio de um carro elétrico, é 10 vezes superior à necessária para apagar um carro a combustão. E nós não temos essa água disponível na edificação e nem o Corpo de Bombeiros tem equipamentos com volume de água suficiente para isso, entendeu? Então, tudo isso nos levou a nos preocupar muito com relação. Além disso, nós já mostramos aqui nos programas anteriores, nós tivemos 2 navios, um em Portugal e o outro, salvo engano, na Inglaterra, aí perto de onde o doutor Wander está, que queimaram completamente, afundaram, cada um com mais de 400 carros, porque iniciou em um, e aí um passou para o outro e comprometeu, né? Nós temos também, de um evento que aconteceu lá no Corpo de Bombeiros aqui recentemente, muitas situações de baterias, pessoas subindo, está comum aí na internet, no Instagram, né? A pessoa subindo com a bateria dentro do elevador, a bateria entrou em combustão e matou a pessoa, né? Nós temos vários casos aqui, o capitão Breda apresentou para a gente, de pessoas que sobem com essa bateria, por exemplo, de uma moto, de uma bicicleta elétrica, para dentro do apartamento, né? Bota para carregar, e houveram explosões importantes e muito sérias. Teve um caso, inclusive, que a pessoa botou numa tomada do lado de um fogão onde tinha um bujão de gás. Quer dizer, a tragédia não foi muito maior porque Deus protege, né? Como a gente fala sempre aqui. Então, em função de tudo isso, nós divulgamos essas medidas mitigadoras, temos distribuído isso para as universidades, temos distribuído isso para todos os corpos de bombeiros de todo o país, né? E estamos trabalhando para tentar ajudá-los a buscar novas tecnologias que possam vir a facilitar o combate a esse incêndio. Tá? Bom, falei demais, mas o nosso objetivo aqui, doutora Érica, doutor Wander, é entender juridicamente qual a responsabilidade do síndico, né? Tanto nos casos onde já se permitiram, eu, pessoalmente, conheço mais de uma centena de prédios que já tem o carregador instalado, né? Em diversas situações que a gente vai comentar mais na frente, né? E todo dia, todo mundo quer... o volume de carro hoje, inclusive, o próprio Marcelo trouxe essa informação para a gente, nós já temos no Brasil hoje em torno de 360 mil carros elétricos, e pior, né? Quer dizer, proporcionalmente, a quantidade de carros a combustão é muito pequena, mas, segundo as estatísticas, 80% dos carros vendidos hoje são elétricos ou híbridos. Então, se espera que, em breve, essa situação vai ficar insustentável, né? Então, a gente gostaria de discutir aqui com o doutor Wander e com a doutora Érica justamente as responsabilidades do síndico, né, no que tange ao que já está instalado e também aquilo que estão querendo instalar, como proceder, né, de forma mais minimamente responsável, diria assim, né? Doutor Wander,
O senhor, obviamente, está em São Paulo, as coisas funcionam mais rápido lá, né? O senhor tem, provavelmente, informações mais apuradas para a gente. O senhor poderia nos dar o entendimento do senhor sobre isso? Bom, senhor Tô, inicialmente eu queria parabenizá-lo, né? Porque a sua intervenção inicial, divergindo do nosso amigo em comum, Sérgio Craveiro, ela é fundamental, porque tanto eu aqui com a doutora Érica, nós atuamos na área jurídica. E esse diálogo é um diálogo transdisciplinar, que envolve necessariamente a participação de especialistas da engenharia, da automobilística, da arquitetura, da eletromecânica, do corpo de bombeiros e tantos outros, porque realmente extravasa os limites até do aspecto jurídico. Mas eu queria trazer inicialmente essa discussão, já que você introduziu o tema de forma brilhante, mencionando os cases, onde a preocupação já se coloca de plano, fazendo inicialmente uma reflexão, não é? E essa reflexão não é minha, ela é de um grande amigo meu, que é um coronel do Corpo de Bombeiros. Eu venho estudando profundamente o tema dos carros elétricos, e este meu colega me fez uma pergunta que eu queria repassar a todos aqui. Quando nós abastecemos os nossos carros a gasolina ou a álcool, nós trazemos o posto de gasolina para dentro do condomínio? Ou será que nós abastecemos os nossos veículos fora do nosso ambiente de convivência? A pergunta que ele faz é exatamente essa: por que trazer o posto de gasolina para dentro do condomínio? Porque com os carros elétricos nós estamos trazendo o posto de gasolina para o interior do condomínio. É só uma pequena provocação para aquilo que a gente ainda vai acabar aqui analisando. E o segundo aspecto é entender a conjuntura em que os carros elétricos estão inseridos. E eu não estou falando da conjuntura só nacional. Você já deu os números aí dos veículos que estão circulando no Brasil, daqueles que estão sendo também comercializados. Mas vamos lá. Nos Estados Unidos, 10% de todo o carregamento elétrico é operacionalizado pelas empresas do Elon Musk. E o Elon Musk já sinalizou que ele não vai expandir essa operação. Ao contrário, ele vai reduzir a operação, ele vai manter a operação, mas não tem projetos de expansão. Eu estou sinalizando na direção de que talvez o carro elétrico tenha chegado com uma promessa inovadora de um produto extremamente sustentável, do ponto de vista ambiental, extremamente adequado, e parece que, passado alguns dias, alguns meses, alguns anos, a descoberta não é tão bela quanto parecia. Porque se, por um lado, nós estamos cogitando de uma energia limpa, por outro lado, nós temos aí a questão dos resíduos, estamos nos referindo às baterias, principalmente, e qual o destino ecológico que nós vamos dar para essas baterias, sem falar nos riscos que você já sinalizou. Então, até do ponto de vista ambiental, até do ponto de vista ecológico, até do ponto de vista ESG e sustentabilidade, os carros elétricos começam a ser questionados. No entanto, além dessa redução e retração do mercado norte-americano, também na Europa se verifica a mesma indicação. Eu estou hoje aqui na cidade de Liverpool, estou passando alguns dias aqui na Europa e tenho pesquisado, procurado, conversado, e está havendo também uma retração dos carros elétricos. E, para terminar, e agora fechando o cerco, né, até chegar no Brasil, o posicionamento da China. A maior produção de carros elétricos do mundo está na China. E talvez a gente tenha que parar e pensar e perguntar por que a China
está à frente desse mercado gigantesco e no Brasil não é diferente. 90% dos carros elétricos comercializados no Brasil são chineses, né? Inicialmente, porque a China ela não tinha opção. Ela tinha que investir em algum tipo de tecnologia, porque a China ela tem um grande déficit de petróleo, ela não tem horizonte para ter uma segurança energética e ela precisava de uma nova matriz. E tudo que você fala em termos de China é sempre geometricamente gigantesco. Então, inicialmente, era necessário que isso acontecesse. Ela precisava ter uma segurança do ponto de vista estratégico e ela optou pelos carros elétricos como uma opção, mais do que econômica, uma opção governamental, uma política de Estado. Em segundo lugar, há também um risco eminente, porque a China está geograficamente posicionada num espaço em que a circulação de petróleo no mundo pode ser obstaculizada por um estalar de dedos pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm porta-aviões posicionados em determinados locais que, se ele quiser, ele interrompe a chegada de petróleo na China. E isso, claro, que é um risco eminente para um país que tem uma visão geopolítica, e é o caso da China, hoje talvez a segunda maior potência do planeta, arriscando ser a primeira a depender da evolução. E a última razão pela qual a China precisava fazer esse investimento é porque ela não tinha como alcançar a tecnologia dos carros tradicionais. Ela avançava na direção de uma inovação tecnológica e, quando ela chegava perto, a indústria automobilística tradicional já estava muito distante e é uma corrida que a China não conseguia avançar, até que ela encontrou a fórmula de sair na dianteira. E ela saiu na dianteira dos carros elétricos. E hoje ela domina a tecnologia mundial de carros elétricos. Tudo isso para dizer, eu não sei se você vai se lembrar, Cioto, doutora Érica. A doutora Érica, acredito que não, ela é muito mais jovem que nós aqui, viu, Cioto? Mas você talvez se lembre de uma época em que nós compramos pneus que vinham da Europa de segunda mão. Eram pneus condenados pelas políticas de consumo da Europa, mas países de terceiro mundo, de segundo mundo, emergentes, aceitavam esses pneus usados e nós entramos nessa onda, até que as nossas leis também foram mais enérgicas, mais duras e proibiram que houvesse o comércio de pneus usados a partir da importação. Parece que nós ainda não estamos bem posicionados no mundo. Em poucas palavras, o Brasil está atrasado. Nós estamos entrando agora na onda do carro elétrico, quando o planeta Terra está abandonando a tecnologia dos carros elétricos. No entanto, nós temos aqui um investimento gigantesco, nós temos concessionárias de veículos, nós temos investimento chinês pesado no Brasil, nós temos empresários que também investiram nessas concessionárias. Em poucas palavras, nós temos um estoque de veículos que tem que ser vendido, que tem que ser comercializado. É a tônica das indústrias chinesas, principalmente, não somente elas, né? A Volvo é uma das poucas que não está na linha da produção chinesa, mas a sua comercialização é quase pequena demais para poder se cogitar de comparar com o modelo chinês. E, claro, trazer isso para o condomínio é uma preocupação enorme, porque no Brasil nós não temos, e eu estou afirmando isso categoricamente, nós não temos estudos científicos aprofundados que possam falar de como combater adequadamente possíveis incêndios
por exemplo, dentro de condomínios, especialmente quando nós nos cogitamos de incêndios em subsolos, em espaços fechados. Em espaços abertos, existe, sim, um protocolo que pode trazer uma certa segurança, linhas de afastamento, espaçamento aberto, deixar consumir aquele veículo no espaço aberto, contingência por meio de água, em que pese as dificuldades que você já apresentou. Nos Estados Unidos, quando um veículo elétrico ele sofre um incêndio, o protocolo importa em fazer a mitigação do dano por meio do lançamento de água, o cobrimento por meio de uma manta e deixar esse carro queimando até a sua final exaustão. Afinal de contas, até hoje, no planeta Terra, não se descobriu nenhuma tecnologia para apagar o incêndio decorrente das baterias de lítio. E você já sinalizou com muita propriedade essa questão. Eu tenho visto com muita preocupação. Recentemente, fui chamado para um condomínio, numa reunião com o corpo diretivo, e chegou ao nosso conhecimento que naquele prédio, inclusive de alto padrão, mais de quase 2 dezenas de proprietários de veículo de carro elétrico já tinham trazido, nem perguntaram se podia ou não trazer, já está lá na sua vaga, já está lá. E pior que isso, alguns deles estavam abastecendo o veículo com a energia oriunda de tomadas normais, de tomadas que sequer foram preparadas para esta finalidade. E se isso está acontecendo no estado de São Paulo, se isso está acontecendo em condomínio de alto padrão, eu me pergunto o que está acontecendo no Brasil, neste exato momento. Então, esse é um tema que nós vamos ter que aprofundar, mas os primeiros sinais, inclusive da consulta pública que está sendo feita aqui no estado de São Paulo, ela vem na direção de um rigor tão grande que me parece que os condomínios não vão conseguir se ajustar, exceto se for um condomínio que eu nem diria de alto padrão, eu diria de altíssimo padrão, para poder criar as condições adequadas para poder se alinhar com as normas que devem chegar do Corpo de Bombeiros. E agora, para terminar, pelo menos nessa primeira etapa, eu queria alertar os síndicos, para além da responsabilidade civil e para além da responsabilidade criminal, lembrar também de uma coisa. Se o Corpo de Bombeiros exigir que as normas passem a ser cumpridas, isso significa dizer que na renovação do AVCB, se aquele prédio não tiver em conformidade com as normas do Corpo de Bombeiros, ele correrá o risco de não ter o AVCB renovado. Eu não sei se é em Vitória, se no Espírito Santo, a sigla também é AVCB. Parece que nos estados há uma sigla diferente, a depender do local no Brasil. E lembrando, se o AVCB não é renovado, o seguro também não cobre eventual dano, eventual sinistro que possa ocorrer. E a tragédia estará instalada. Então, esse é um assunto que demanda muito aprofundamento, muito estudo, e mais eu vejo muita gente precipitada cometendo erros estratégicos, lançando mecanismos. É claro, o mercado quer vender, e alguns síndicos desavisados e mal orientados não estão atentando para a importância do tema. Tá ótimo. Doutora Érica, só pediria um minutinho só para fazer algumas considerações acerca do que o doutor Wander falou, só alguns esclarecimentos, na verdade. A AVCB aqui, doutor, a gente costuma usar mais o alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, tá? A AVCB são poucas as pessoas que usam esse termo, na maior parte são os alvarás. E aproveitando que nós estamos falando do Corpo de Bombeiros, a gente repete sempre aqui, muito antes até de tratarmos de assunto de carregadores, as normas do Corpo de Bombeiros são as únicas normas que, quando atualizadas, obrigatoriamente precisam ser atendidas, né? Por exemplo, vou usar a norma ABNT concreto. Nós tínhamos um cobrimento X. Quando mudou
somente aqueles prédios construídos após que precisavam ter um cobrimento maior. No Corpo de Bombeiros não existe isso. A norma técnica, quando determinada, quando definida, e assim que for publicada, né, e ela vai ser, provavelmente para início do ano que vem, todos os prédios vão ter que atender necessariamente a essa norma, tá bom? Um outro detalhe importante, o senhor comentou sobre a questão de trazer a questão de trazer o abastecimento para dentro do prédio, né? Realmente uma pergunta bastante importante, né? Mas tem um detalhe aí que nós aprendemos com o Marcelo, que é um engenheiro elétrico que mundialmente trata desse assunto, né? Está aí no programa dele. Ele deixou claro para a gente, no programa da 2 semanas atrás, que o carro elétrico, no uso da sua energia, ele é até mais seguro do que um carro a combustão. Ocorre que, no momento do carregamento, há uma inversão de polaridade, e é exatamente quando acontece os riscos maiores de incêndio, né? Então, está se trazendo realmente para dentro do prédio e com exatamente a parte mais perigosa do carregador, do carro elétrico, né, da bateria. Então, precisamos ter muita atenção sobre isso, né? O detalhe importante, doutor, o senhor comentou sobre as questões de contaminação, né? Das questões de meio ambiente. Como eu disse, nós temos 10 vezes mais água para apagar. E a água que sai desse trabalho, ela está totalmente contaminada, com muito metal pesado. Então, ela, teoricamente, não poderia nem ser lançada na rua, nem na rede de água pluvial. Por quê? Porque ela vai contaminar o lençol, ela vai contaminar em escala muito grande, né? Então, há de se ter necessariamente uma destinação para essa água antes dela ser lançada no seu curso normal, né? Devolvida ao meio ambiente. E, por fim, doutora Érica, já estou acabando, na questão que o senhor comentou da China, né? Não sei se o senhor tem esse conhecimento e talvez tenha, mas não se deu conta, o senhor até comentou que gostaria de vir morar aqui no Espírito Santo, mas 100% desses carros elétricos, eles estão chegando por aqui pelo Espírito Santo, ou a grande maioria dos carros elétricos, né? Então, nós temos no Porto de Vitória hoje, a semana passada, estimada em torno de 4.500 carros elétricos, que chegam sem nenhuma condição de segurança no transporte, né? E pior, esses carros que chegam no porto, eles vêm aqui a menos de 4 quilômetros do meu condomínio. Então, nós temos aqui mais de 10 mil carros a menos de 4 quilômetros do meu condomínio, né? Que se pegar fogo em um, vai pegar fogo nos 10 mil, né? E o senhor imagina a quantidade de material poluente lançado e que vai vir para cima da gente, provavelmente, né? Então, eu acho que o meu empenho nisso foi mais nesse sentido de ficar bastante preocupado, né? Literalmente apavorado com a possibilidade de que isso possa acontecer e que, diante do que eu vi no próprio Corpo de Bombeiros aqui, ainda não se tem nenhuma condição de se apagar um incêndio de um carro. Você imagina se apagar incêndio de 10 mil carros, né? Vai ser uma coisa de maluco, não sei, não posso nem imaginar o que possa ser isso. Mas vamos lá, doutora, dá a oportunidade da senhora falar, fica à vontade. Boa noite. E, bem, eu vou falar um pouquinho do parecer que eu dou para esses condomínios, né? Principalmente para o síndico que me perguntam, porque, infelizmente, nem todo síndico pergunta a gente, né? Primeiro ele deixa acontecer o problema, depois ele procura a gente. Seria muito bom que eles perguntassem antes, assim a gente poderia explicar, enfim, fazer um passo a passo. Primeiro, é muito importante dizer que, penso eu, tá? Minha opinião jurídica não entendo que o síndico tem autonomia
para poder permitir uma alteração nesse porte para um condomínio. Apesar de ter o 1348 falar que ele representa, né, passiva e a assinatura dele, mas eu entendo que tem que abrir uma assembleia com quórum específico de 2/3 para uma alteração, porque apesar de, às vezes, falar, não, é um condomínio só, ele vai usar a energia dele, mas e tudo que vai ser modificado naquele condomínio? Vai ter muita coisa modificada que já foi dito aí por vocês dois, que é a questão do bombeiro, do alvará de bombeiro, o seguro, a modificação de projeto elétrico. Aqui, no caso, eu sempre digo que o primeiro passo é verificar se tem energia disponível para isso, né? Ainda que venha do imóvel dele, porque, por exemplo, prédio antigo aqui não está tendo energia nem para o ar-condicionado Sprint, que não foi, o prédio não foi projetado para isso. Como que vai carregar um carro? Entende? E aí, principalmente, aqui, por exemplo, né? Vou falar um pouquinho daqui, principalmente de Vila Velha, onde eu moro, onde eu mais atuo. Em Vila Velha, a maioria dos prédios na orla, que seria o local que está adquirindo mais, assim, são antigos, né? Então, eles não têm preparação para isso. É tão interessante que os prédios da orla, às vezes, eles não têm nem como ter um portão industrial. Geralmente é semi-industrial, porque não foi projetado para ter. Então, é até, no sentido assim, discrepante a gente falar de um carro elétrico e a gente não conseguir ter um portão industrial. Entende? A gente não conseguir ter ar-condicionado em toda a casa, dependendo do prédio, né? Claro, tem uns prédios mais antigos, prédios mais novos, ou central, às vezes não tem capacidade, ou se tem que fazer todo um projeto modificativo naquele apartamento, e a gente falando aí de carro elétrico. E já vou responder uma perguntinha aqui, que primeiro eu quero agradecer minha presidente pelo elogio, ela é maravilhosa, e aprendo muito com ela. Segundo, tem uma pergunta aqui que eu vou pedir licença e já vou responder, que entra muito no que eu estou falando, que ele pergunta o seguinte: se o síndico, se ele não tiver feito a diligência, que eu entendo que ele tem que fazer, que é passar por assembleia, e aí todos os moradores têm que consentir com essa modificação no prédio, e aí fazer projeto elétrico, passar pelo projeto, se for precisar, arquitetônico pela prefeitura, corpo de bombeiro, seguro, tem que fazer uma nova vistoria, enfim, enfrentar vários requisitos que tem que passar. Se ele não fizer isso, a responsabilidade é dele. Claro que o condômino não vai conseguir sair dali, a responsabilidade é dele e do condômino, que permitiu. É importante dizer também que eu entendo, pelo 1348, que sim, podemos penhorar até mesmo o imóvel patrimônio do síndico, se ele foi dirigente e, por exemplo, causou um grande prejuízo. E criminal eu deixo para o doutor aí, que é criminalista, né? Sobre a responsabilidade dele. E aí ele está perguntando aqui se a empresa de carro elétrico também responderia por uma ação civil-criminal. Eu entendo que não, porque ela vai responder para o condomínio que comprou, ele é o consumidor dela. Para o condomínio, não tem ligação nenhuma. Para o síndico, também não. Quem vai responder por aquilo ali é o proprietário. E, assim, tem situações, pelo menos que passou por mim, que é pior ainda. O síndico permitiu um inquilino a instalar sem pedir o proprietário, não passou pelo proprietário, não passou por assembleia. Você imagina, o carro daquele inquilino, enfim, estourou, queimou e teve sérios prejuízos, o condomínio. Se for o proprietário, o patrimônio dele pode sim vir a ser perseguido para poder restituir o condomínio e até mesmo do síndico, se ele não tomou todas as providências que deveria ser tomado, que vai ser apurado. Agora, imagina um inquilino, né, para responder isso, porque ele está no patrimônio do proprietário, e o proprietário não está nem sabendo. Aí, tecnicamente, o proprietário também pode ir contra aquele, não só síndico, mas condomínio, porque o síndico está respondendo pelo condomínio.
Então, às vezes, as decisões, né? Por isso que eu falo que síndico é uma responsabilidade tão grande que se todo mundo soubesse, corria. Entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade tão grande que às vezes o síndico está assumindo que ele tem que ter muita cautela. Principalmente que a gente não está falando, a gente está falando aqui de prejuízo financeiro, mas tem algo que é mais valioso do que isso, que é a vida, né? É a integridade física. E se morrer alguém? E se matar alguém? Então, enfim, esse é o meu parecer. Eu peço para poder passar por todos esses procedimentos. E se o síndico, por exemplo, não quiser acatar meu parecer, eu envio mesmo assim para o condomínio para me respaldar quanto ao jurídico, qual é a minha opinião, se vir uma assembleia ou acontecer alguma coisa pela frente. Porque todo condômino, seja ele inquilino, proprietário, qualquer tipo de morador, ele acredita que quando ele comprou o carro dele, ele sim tem o direito de colocar ali, e o máximo que ele entende que tem aí a responsabilidade é de pagar a energia dele. Ponto final. É assim que eu vejo, pelo menos todos que passaram por mim, por grande maioria que entendem. E o pior, tem síndico também que não entende que é maioria simples. E muitas assembleias de condomínio a gente sabe que às vezes vai só 10. E como maioria simples se vai modificar? Vai fazer uma modificação elétrica, vai fazer uma modificação, às vezes, de carga elétrica também, que vai receber de fora, né? Porque tem locais aqui que na própria orla não tem nem... o seu outro deve saber melhor nessas palavras técnicas, eu acho que é roupa, enfim. A demanda não é suficiente. Não tem para poder manter aqui, para poder trazer para o prédio. Então, como que vai fazer isso? Mas, como os senhores aí mesmo falaram, com muita categoria, o mercado quer vender, né? E aí a gente fica com essa demanda aí para poder resolver. Sem dúvida. Doutor Wander, antes que o senhor faça o seu comentário, só um esclarecimento aí acerca da questão dos ar-condicionados que a doutora Érica colocou. Veja, que os projetos anteriores para... a grande maioria dos prédios existentes hoje são projetados para ar-condicionado de janela, né? Esse ar-condicionado, ele, na sua grande maioria, é 110 volts. Quando lançaram os splits, né, os equipamentos com a condensadora separado do evaporador, esses equipamentos, em quase sua totalidade, são equipamentos 220 volts. E aí você precisa de 2 fases para alimentar esse equipamento. E existem situações de prédios com alimentação monofásica que não tinham e que não têm a segunda fase para ser alimentado, né? E aí a gente já viu de tudo, roubando fase do condomínio, o menor dos males, quando acontece, é o transformador, mas ainda assim o transformador é raro. Nesses prédios, na grande maioria das vezes, eles estão tirando fase de algum outro lugar. E quando o imóvel tem as 2 fases, ou um trifásico, no caso de um apartamento maior, o desequilíbrio de fases também acontece, e isso causa riscos de incêndio, tá certo? Bom, antes também de voltar a palavra para o doutor Wander, agradecer a doutora Leidiane, né? Agradecer ao Josenildo, ele me fez essa pergunta que a doutora Érica acabou de responder para ele no programa passado. Eu falei, aguarda o próximo programa que você vai ser respondido, né? Ao Fernando Sá, a Altina Dantas, a Anne, todos aqueles que estão nos assistindo aí. A nossa audiência vem de Manaus até o Rio Grande do Sul, sempre tem graças ao Sérgio Craveiro, a gente tem um público bastante conceituado e elevado. E, por último, doutor Wander e doutora Érica, vocês comentaram sobre a questão do seguro, né? Praticamente ninguém sabe, está aqui no nosso relatório com as medidas mitigadoras, em todo prédio onde houver um carregador de carro elétrico, pode não ter nenhuma outra prevenção, mas a ANEEL precisa ser informada, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela precisa ser informada. É questão básica para efeito de um seguro. Se houver o sinistro, o seguro for buscar a informação para a ANEEL e ela não existir, só isso já basta para ele não
pagar o prêmio, né? Então, é por isso que a gente insiste na necessidade do entendimento bastante claro disso. Pois não, doutor Wander? Acrescentando agora sobre o aspecto da responsabilidade civil e criminal, eu até entendo o seguinte, né? Eu concordo plenamente com a doutora Érica que o síndico não tem essa autonomia. E eu vou mais longe. Eu entendo que no estágio em que nós nos encontramos, nem a Assembleia tem essa autonomia. Isto porque, como dissemos, nós carecemos de estudos técnicos científicos para conhecer o real impacto do que isso significa em termos de danos e potencial de dano. Segundo, porque está em curso a criação das normas do Corpo de Bombeiros. Portanto, nós não podemos correr riscos de tomar decisões precipitadas sem que essas normas sejam, de fato, editadas. E como foi dito aqui também por você, Maurício, está em curso a criação de norma BNT específica a nível Brasil. Existem normas a nível mundial. Eu fiz um parecer recente para um determinado condomínio e, no meu parecer, eu recomendei que se aguardasse a publicação definitiva das orientações técnicas oriundas do Corpo de Bombeiros para que nós soubéssemos quais são as exigências. Em verdade, nós já praticamente conhecemos essas exigências. Mas o Corpo de Bombeiros, democraticamente, como é um órgão público, ele está fazendo a consulta pública, mas já há indicativos de alguns aspectos da norma que não deverão retroagir. E eles serão muito rigorosos. Por isso que eu digo que a imensa maioria dos edifícios brasileiros não terão condições de se alinharem às normas do Corpo de Bombeiros, tamanho o rigor com que elas virão, referindo-se especialmente à questão de subsolo. Com a questão de área aberta, eu até acredito que muitos poderão, sim, ter esse alinhamento, ter essa conformidade, mas os custos são gigantescos, os custos são imensos, e os investimentos são, muitas vezes, injustificáveis, porque nós vamos ter que fazer o rateio dessas despesas por parte de todos os condôminos naquilo que diz respeito à área comum. Claro que o usuário específico é ele quem haverá de pagar pela conta da energia elétrica e assim por diante. Mas há questões também outras e de interesse, né? Por exemplo, você falou em ar-condicionado, existem edifícios novos aqui em São Paulo, novos, não vou chamar de alto padrão, mas de médio padrão, em que recentemente um condômino não obteve o laudo técnico autorizador para que fosse instalado aparelho de ar-condicionado. Então, imagine você não poder instalar aparelho de ar-condicionado e estar instalando lá no subsolo aparelho carregador de carro elétrico. Um absurdo total, uma incoerência absoluta. E nesse tocante, o síndico, sim, tem responsabilidade civil. Ele pode ser processado, aliás, o condomínio pode ser condenado na medida em que o condomínio é, de alguma forma, uma entidade, e esta entidade pode se posicionar no polo passivo de uma ação de responsabilidade, e o síndico pode ser também posicionado ou lateralmente ao condomínio, ou por via de regresso, como nós costumamos dizer, caso o condomínio venha a ser condenado, vislumbrando-se uma inércia do síndico em nada fazer, ciente de que alguém fez, ou pior do que isso, se o síndico agiu no sentido de permitir que houvesse essa instalação de carregadores de carro elétrico. E veja que não se trata nem de desconformidade com a norma, porque a norma não existe. Ela está em elaboração, ela está em construção. Então, daí porque é pior que uma desconformidade, né? É, na verdade, um tiro no escuro que muitos síndicos estão fazendo, muitas vezes pressionados pelos moradores, por aqueles que compraram os carros elétricos, né?
A doutora Érica disse há pouco que as empresas estão querendo vender, mas pior que isso, as pessoas estão querendo comprar. E eu não estou aqui condenando o carro elétrico. Repito, né? Ele merece um estudo, ele merece um aprofundamento. É uma novidade, é uma inovação, pelo menos a nível Brasil. E veja, voltando lá para a China, né? As cidades que os carros elétricos são proibidos. As contingências para o uso de carros elétricos também são muito rigorosas. E isso ninguém fala. E a China também não exige quando ela vende, porque, é claro, isso é um embaraço para o comércio desse tipo de automóvel. E também a responsabilidade criminal. O Maurício falou aqui do risco da contaminação, não pela água, mas a contaminação ou contágio que possa haver, no caso de um incêndio, o efeito praticamente dominó que pode haver, né? Quando veículos outros estão também acionados num gatilho e todos também são atingidos por esse incêndio, vamos lembrar que a temperatura decorrente do incêndio em bateria de lítio é uma temperatura tão elevada que ela pode gerar essas explosões. E ela pode gerar também, como o próprio Maurício disse, a questão do comprometimento estrutural do edifício. Então, vejam, são danos imensuráveis, são danos incalculáveis. E nesse tocante, havendo dano de natureza física, dano de natureza a atingir a integridade física, a vida de pessoas, certamente nós poderemos cogitar até mesmo de haver responsabilidade criminal. Existem os crimes culposos, lesão corporal culposa, existe o crime de homicídio culposo, e isso já aconteceu. Edifícios que ruíram, engenheiros foram responsabilizados, construtoras foram responsabilizadas na pessoa dos seus dirigentes, na pessoa dos seus diretores. Portanto, o condomínio que também tem um diretor, chamado síndico, o condomínio que também tem um conselho, na pessoa dos seus órgãos colegiados, todos podem ser responsabilizados civilmente, criminalmente, a depender de como essa matéria foi conduzida, a depender de como ela foi efetivada. Por isso que meu conselho, na atualidade, é que isso sequer seja levado para uma assembleia, mas que nós aguardemos as normas técnicas para que possamos atingir a conformidade que a norma aponta que devamos obedecer. Doutor Wander e doutora Érica, desculpa, eu tive um probleminha de sinal aqui. Eu não consegui ouvir o final do doutor Wander, mas eu gostaria só de ressaltar aqui os dados técnicos que nós conseguimos. Doutor Wander, a bateria de carro elétrico, a bateria de lítio, ela atinge 900 graus em 2 a 4 segundos. É uma coisa absurdamente inimaginável de se pensar no tamanho do dano que isso pode causar, né? Além de todas aquelas informações que eu já passei. E aqui, mais uma vez, fazer um grande agradecimento ao Dr. Wander no sentido das questões jurídicas. Eu acho que o que mais eu uso hoje na área jurídica, aprendi com o Dr. Wander. Artigo 39 do Código do Consumidor, artigo 50 do Código do Consumidor, né? Então, só ressaltando, a gente repete isso aqui em todo o programa. Artigo 39 deixa claro que todo produto fabricado nesse país precisa atender à norma, né? No nosso caso, construção civil, exatamente aí. Não há necessidade, doutor Wander, eu me lembro perfeitamente do dia, lá naquele evento do CONASE, acho que há 4, 5 anos atrás, o doutor Wander disse para mim, Maurício, para de brigar com lei municipal, para de brigar com lei estadual. A lei do consumidor resolve isso, e a partir daí eu nunca mais corri atrás disso, doutor Wander, e repito isso, tenho isso nos meus laudos, né? Então, é clara a necessidade de atendimento a normas. A doutora Érica, nós comentamos isso numa reunião com o cliente ontem, né, doutora? Existem engenheiros que assinam laudos dizendo que norma é apenas recomendação.
engenheiros, não vou entrar no mérito, a doutora Érica vai brigar comigo, mas engenheiros que não têm a menor competência de fazer nada, quando ele vem afirmar que a norma é só uma recomendação, não existe isso, né? E um detalhe importante também, doutor Wander, a ABNT, ela preconiza que, em não havendo norma brasileira, se pode buscar as normas internacionais, mas a conversa que eu tive há poucos dias com o capitão Ronaldo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, ele esteve num evento aqui em Vitória, e ele deixou claro que ele já rodou o mundo todo, buscando entender normas da Noruega, normas da Inglaterra, normas dos Estados Unidos, visitou fábrica da BYD, visitou fábrica da WGMGW, acho que é isso. O meu carro é esse, eu não sei nem a marca do carro. Então, ele está buscando conhecimento também fora, e esse conhecimento, só para ratificar o que o doutor Wander está falando, não existe no mundo ainda, né? Então, nós estamos aqui implantando, utilizando, armazenando carros em um volume absurdo, sem nenhuma prevenção de combate, sem nenhuma condição de combater ou controlar minimamente um incêndio desse. Quer dizer, fica muito, muito, muito complicado de entender o que acontece nesse país, né? Mas, de novo, comparando com aquilo que a gente no dia a dia vê na construção civil, né? E que a doutora Érica acabou de falar, são vidas. Nós temos que nos preocupar com vidas, né? Às vezes eu me cedo na busca de defender este ou aquele condomínio. A doutora Érica conhece muito bem essas situações, mas eu não estou aqui preocupado em defender meu patrimônio, eu não estou preocupado em defender patrimônio de quem quer que seja, nem dos adquirentes desses imóveis, apenas defender vidas que estão dentro desses condomínios. E isso, para mim, é o fundamental, e é por isso que eu continuo ainda me desgastando, né? Doutora Érica, a senhora quer fazer algum comentário? Não. Eu gostaria, doutor Wander e doutora Érica, de uma situação que, para mim, é inusitada, né? Eu, inclusive, atuo nesse condomínio, não vou dizer o nome, gostaria imensamente de dizer que eu adoro dar nome aos bois, mas aconteceu um fato bastante inusitado. O proprietário de uma unidade, né? A língua coça. Ele comprou um carro, quis instalar, né, o carregador, pediu à síndica, a autorização à síndica, né? A síndica disse que não tinha competência, chamou uma AGE, a AGE negou a autorização para ele instalar, e ele simplesmente entrou na justiça e o juiz concedeu em liminar a autorização para ele instalar esse carregador, né? Eu gostaria de entender as consequências disso, né? Vamos que amanhã aconteça um dano qualquer. O juiz tem responsabilidade sobre isso? Deveria, né? Foi juizado especial, não foi? No juizado especial, eu tenho uma coisa com o juizado especial. Juizado especial que dá umas decisões... enfim, mas inexplicáveis, né? Inexplicáveis, no mínimo. A gente pode falar assim, né? Está sendo gravado. Nesse caso específico, eu não sei como explicar para não comprometer o sigilo, mas existe aquilo que a gente discute todo dia, né? Interesses de ambas as partes aí, das partes em comum, né? Isso é que nos irrita profundamente, sei perfeitamente disso, mas entendo que diante disso agora, eu até sugeri para o advogado, pega esse material que eu estou produzindo, leva até numa conversa informal com o juiz e mostra para ele o tamanho do risco que ele está colocando o prédio em todo, em função de uma decisão totalmente equivocada. Bem, eu iria para a Corregedoria e para o CNJ, mas nem todo advogado gosta de ir para esse caminho. Eu vou. Como diz o seu outro, não tenho medo, não. Para mim, só Deus. Porque realmente é uma decisão, assim, precisava de perícia técnica
o juiz ele não tem competência, né, para poder analisar, a não ser que ele tivesse a engenharia, soubesse as normas técnicas, geralmente não tem. Então, assim, é por isso que todas as perícias na justiça comum são baseadas em chamando uma pessoa da confiança que seja gabaritado para aquele tipo de perícia, não só na área de engenharia, mas todas as outras áreas, quando a gente vai discutir de contábil, ou enfim, todas as áreas. E o juizado especial não cabe questão complexa, porque a primeira coisa que deveria ser feita nesse processo precisa de uma perícia técnica para poder analisar se esse condomínio pode ter ou não ter. E aí, como que o juizado especial vai analisar uma situação que não cabe perícia? Então, esse juiz, além dele não poder dar liminar, ele não poderia julgar essa ação, entendeu? E para poder pedir nulidade dessa ação e explicar isso, teria que ser uma competência corregedoria, e se a corregedoria não resolvesse, enfim, CNJ. Meu pensamento, tá, doutor? Não sei o seu, mas meu pensamento é o que eu faria se eu fosse solucionar esse problema se eu estivesse do outro lado. Eu concordo que o síndico ele deve demonstrar combatividade, porque ele poderia muito bem ficar numa zona de conforto dizendo o seguinte: olha, o judiciário autorizou, logo o problema passa a ser do juiz. E esse raciocínio não está errado, porque existem hoje estudos bem avançados na área do direito administrativo, onde não vigora mais aquele princípio lá do século XVIII que dizia o seguinte: the king do not wrong, o rei não pode errar, não é? Sob essa argumentação, muitas vezes os governantes não eram chamados à responsabilidade. Afinal de contas, o rei não erra. Só que os reis, de acordo com a nova jurisprudência, estão sendo, sim, chamados à responsabilidade. Portanto, um juiz poderia, num caso de grave erro judicando, ser chamado à responsabilidade, e esse me parece um caso de erro grave. Afinal de contas, como muito bem disse a doutora Érica, a competência dos juizados especiais ela deve ser declinada toda vez que existem questões que envolvam aspectos de complexidade, toda vez que envolvam questões periciais. Por outro lado, precisamos ver se houve, de fato, a necessária combatividade daquele que defende os interesses do condomínio. Afinal de contas, era preciso também fazer os recursos necessários, fazer chegar à segunda instância, eventualmente acionar os órgãos de controle, para que, de tal sorte, se mostrasse futuramente, se acontecesse alguma tragédia, que o síndico manejou todas as armas que estavam à sua disposição, mas, é claro, no Estado de Direito, nós temos que obedecer às ordens judiciais. E se uma ordem judicial, em que pese possa ter sido absurda, ainda assim é uma ordem judicial. Claro, existem aí instrumentos, né, para você ingressar na justiça, temos a ação rescisória, temos ainda alguns instrumentos. Eu recomendaria o síndico esgotar todos esses procedimentos no campo judiciário, no campo administrativo, para poder, de alguma forma, demonstrar que ele não somente foi contrário, refratário àquela decisão, mas, acima de tudo, ele foi diligente no exercício do seu cargo. Ele realmente foi nos limites da sua possibilidade, aquilo que nós chamamos de nos limites do possível, né? Claro, teremos que obedecer às autoridades judiciais, mas diante de situações que colocam em risco vida de pessoas, patrimônio, integridade física, toda diligência deve ser empregada e o síndico é o responsável legal do condomínio. E, nesse tocante, ele deve, sim, estabelecer uma cruzada na defesa dos interesses dos condôminos.
Doutor Wander, usando mais um pouquinho do conhecimento que adquiri com o senhor, nessa questão da inércia dos síndicos nessa área, há a possibilidade também de se usar o artigo 13 do Código Penal, negligência? Pois é, você falou muito bem, Maurício. E você decorou o artigo para minha satisfação, né? O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ele diz que ele não fala o síndico, né? Mas ele fala que o detentor de cargo que está por lei obrigado, e é o caso do síndico, né? Existe uma lei que determina os seus deveres, suas obrigações e as suas competências, é o artigo 1348 do Código Civil, ele se transforma num garantidor. O garantidor ou garante do não acontecimento lesivo, da não ocorrência de um resultado prejudicial a quem quer que seja. E se ele for inerte, se ele for negligente, se ele for imprudente e houver um resultado lesivo ou prejudicial, a resposta é positiva. Diz o Código Penal que a pessoa é responsável na omissão e que a omissão é penalmente relevante quando a pessoa podia agir e devia agir. O síndico tem o dever de agir. E aí nós vamos ao caso concreto. Ele podia agir e nós provavelmente vamos ter que responder que sim. Afinal de contas, exceto uma hipótese que alguém instalou na calada da noite, que ninguém ficou sabendo, que é uma hipótese que foge à nossa inteligência mediana, né? Aceitar que isso pudesse acontecer, provavelmente ele vai tomar conhecimento e se ele ficar inerte e houver um prejuízo, ele será responsável. Mas eu friso, se houver um prejuízo. E essa é a razão, muitas vezes, que alguns síndicos, equivocadamente, aceitam instalação de carregador, aceitam intervenções no espaço sem uma deliberação. Por quê? Porque, às vezes, não acontece. E, de fato, eu não tenho dúvida que os carros elétricos são seguros. Até porque os incêndios são em número muito reduzido. Mas o problema não é esse. O problema é que bastaria um carro elétrico incendiar-se para você ter um incêndio de grandes proporções. Em São Paulo, a gente se lembra dos edifícios Joelma e Andraus, e ali nós tivemos incêndios com mortes, com situações terríveis, né? E aí vem a pergunta: como que fica essa situação diante daquele fato? Foi apenas um prédio, foi apenas um segundo prédio. E nesse tocante, claro, fatos fora da nossa alçada. Entendido. Bom, nós já estamos passando de 1h10. Eu gostaria imensamente de agradecer mais uma vez ao doutor Wander, à doutora Érica, deixar o espaço que vocês quiserem aqui para suas considerações finais, para a gente já caminhar para o final. Obrigado. Doutora Érica, por favor. Bem, a única coisa que eu tenho para falar é que, assim, se fosse para o síndico ouvir, ele realmente perguntar ao advogado, perguntar ao jurídico deles, porque às vezes realmente eles não têm esse conhecimento técnico, mas que eles busquem, né, pessoas que têm esse conhecimento técnico, se tiver um jurídico, antes de acontecer qualquer, vão falar assim, qualquer situação, porque, como eu falei lá no início, muitas vezes eles aceitam, aí depois vem aquele tumulto, vem o vizinho reclamando, mas é porque eu deixei. Não, pergunta ao advogado antes, né, para poder a gente falar, porque até a matéria que a gente, vamos falar assim, não saiba, essa matéria a gente está falando, a gente sabe, a gente vai pesquisar e vai olhar o melhor caminho. Eu acredito que o síndico, muitas vezes, principalmente quando ele é morador, não é o profissional, porque o profissional aí que ele tem que estudar mais a matéria, ele não entende, assim, que a responsabilidade é muito grande e que o 1348 do Código Civil, se ele fosse estudar a fundo, ele veria o quanto que ia doer nas costas, né? É realmente muito importante que ele pergunte antes de tomar qualquer decisão. Obrigado, doutora. Doutor Wander, pois não? Eu quero só mais uma vez parabenizar, agradecer aqui, estar ladeado com a doutora Érica, agradecer a presença
de todos aqueles que, de alguma forma, vieram nos prestigiar, na pessoa da doutora Lediane, que é a presidente da Comissão de Direito Condominial do Estado do Espírito Santo, também fazer o meu registro, meu agradecimento pela sua participação, e dizer que síndicos sejam muito cuidadosos, extremamente cautelosos. Ainda não é o momento de assumir riscos de tamanha dimensão, porque, havendo, infelizmente, um incidente, um sinistro, um evento trágico, a responsabilidade realmente será de grande monta e nós esperamos, portanto, que tenhamos as normas técnicas e que, havendo essas normas, procuremos a conformidade. Estando em conformidade, aí sim, nós poderemos avançar para um segundo estágio, para um terceiro estágio, mas sempre com os pés voltados e fincados nos critérios técnicos, nos critérios jurídicos, nas normas aplicáveis à regra. Bom, então, mais uma vez, doutor Wander, doutora Érica, muito obrigado pela participação. Lembrar a todos que todo esse material está à disposição no nosso Instagram, @engenhariaceoto, que essas medidas mitigadoras estão lá, que a gente pede, inclusive, que sejam divulgadas no máximo possível, no sentido de alertar a todos da importância de tudo isso. Gostaria também de estar agradecendo ao Sérgio Craveiro, que nos permite aí essa divulgação, esse trabalho. Nós já estamos aí com 3 ou 4 anos, esse é o programa de número 75, então nós temos disponível no Instagram um volume enorme de informações sobre inspeção predial, sobre normas técnicas, sobre tudo que você quiser, tem à disposição lá para vocês. O Instagram nosso está sempre passando aí, a gente está à disposição também para levar qualquer outra pergunta, qualquer dúvida para doutor Wander, doutora Érica e a quem mais for necessário. Lembrando que no dia 30 de agosto, né, nós estamos entrando amanhã no mês de agosto, no dia 30 de agosto eu vou, com certeza, não perguntei, mas eu tenho certeza que eu vou ter o prazer de estar com o Dr. Wander Andrade no Rio de Janeiro, no CONASE, no segundo CONASE Rio, né? Depois nós temos Belo Horizonte em setembro, depois nós temos Juiz de Fora em outubro, não é isso, Dr. Wander? E já estamos fazendo propaganda do 7º CONASE São Paulo para o dia, salvo engano, 22 de maio. Então, senhores síndicos, que queiram se aperfeiçoar, que queiram conhecimento, procurem aí o TV Síndico Online, o CONASE, o Sérgio Craveiro, que vocês vão estar extremamente bem servidos, né? Vão conhecer bem tudo aquilo que é referência na profissão de vocês, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite e todos fiquem bem. Obrigada pelo convite.